Olá, Cinegues! Aqui a coisa está meio confusa hoje. Está meio confusa hoje os negócios aqui. Eu estou com o computador da minha esposa. Tive que adaptar tudo aqui. Meu computador também foi para o departamento médico. Imagina vocês a fase. Além do humilde blogueiro estar no departamento médico, o computador do humilde blogueiro parou no departamento médico. Simplesmente amanheceu com a tela cinza, bloqueada, não está funcionando, então tive que me adaptar aqui, sei lá se vai funcionar, vamos ver, né? Nessa gravação, se as coisas funcionam a contento aqui nesse novo computador, onde está acontecendo essa Drops News, número 4, diretamente do departamento médico. Onde está esse humilde blogueiro, como vocês estão vendo, com esse colar Filadélfia, e também agora, recentemente, o computador do humilde blogueiro parou no departamento médico. Então, é isso, gente. Então, vamos lá para número 4. Eita, está caindo aqui tudo. O Drops News aqui, número 4. Vamos adotar essa fórmula, aqui para quem não está sabendo, né? Vamos começar do início. Sofri um acidente, uma queda de bicicleta, não poderia ser de outra coisa. Então, a razão pela qual fui internado e estou agora com esse tratamento conservador, como os médicos chamam, com esse colar, né? E para não fazer live, né? Porque o médico não recomendou, porque você fica muito tempo, 2, 3 horas, tal, tem do estilo que vocês conhecem aqui dessa live. Então, ele recomendou fazer uma outra coisa, então a gente está adotando esses drops aqui, com material pré-gravado, e depois sobe lá no YouTube. Então, sejam bem-vindos, Cinegues. Aqui é o Drops News número 4, tá? Então, a gente vai ter bastantes coisas. Então, esse Drops do Cora vai ser grande hoje, viu? Então, pode ver aí pelo material aqui que está presente aqui na capa desse Drops News número 4 que vocês estão vendo. Vamos continuar falando do Telecat, que é aquele julgamento, mas vamos desenvolver mais aquele julgamento no STF sobre a aceitação das denúncias da PGR, tá? Vamos analisar mais a fundo aquilo ali como um Telecat, né? A gente está ensaiando esse tema do Telecat, esse julgamento dos indiciados do 81, do 1 em especial, o Bolsonaro, tido e havido como o líder, né, da tentativa de golpe de Estado do 81, vocês sabem qual é a opinião aqui desse humilde blogueiro, não foi exatamente uma tentativa de golpe de Estado, mas um não acontecimento, uma simulação para que assim parecesse, para resultar em consequências como nós estamos observando agora e vamos analisar aqui na crítica midiática, tá? Então, sejam bem-vindos, vamos começar aqui as Drops News número 4, tá? E vamos começar aqui, continuando, seguindo pelo roteiro normal, divulgando o nosso trabalho. Está aqui, nosso canal de cortes aqui, coordenado pelo nosso intrépido Matheus Câmara e o Ricardo Júlio, também fazendo parte aqui da... Onde é que está? Opa! Segura a gravação aí que deu pau aqui o negócio. Deu pau o negócio, segura a gravação, como sempre. Deu pau aqui o negócio. Eita. Mas com a colaboração aqui da equipe, né, da equipe do Cine Gnose, né, coordenada aqui pelo nosso Matheus Câmara, os nossos canais de cortes aqui, nosso canal de cortes do Cine Gnose, tá, que estão sempre atualizados, como vocês podem ver, o canal de cortes e também as nossas, agora, nesse momento, os nossos drops que estão virando drops, ou melhor, nossos drops que estão virando podcast. Então, está lá, mais curto, em torno de 1 hora e pouco, mais ou menos a duração média dos nossos drops. Então, está lá como podcast. E apoie a chave Pix. Apoie a nossa live para que nós continuemos
esse trabalho para que ele seja mais longevo, tá? Longevo. E principalmente agora que tem que tirar o computador do departamento médico, viu? Então, colabore aqui, apoie a nossa live, está aqui o QR Code, as duas opções, e a chave Pix, tá? Então, a nossa campanha, tire o computador do humilde blogueiro do departamento médico. Iniciamos a nossa campanha, porque esse humilde blogueiro já está saindo, vou ficar mais um mês aqui com esse colar Filadélfia, esse tratamento. O braço está indo com as ferragens, né? Com as ferragens e parafusos, praticamente um Robocop. Então é isso, gente. Vamos então iniciar aqui a nossa live com os comentários aleatórios. Faz tempo que não fazemos comentários aleatórios, tá? Primeira coisa que vamos falar aqui, about, né? É esse inacreditável vídeo, não sei se vocês já viram, o Resort MGM vai vir para o Brasil trazendo a sua Bet, né, os jogos aqui para o Brasil, a MGM, né, vai entrar, então eles estão lançando, pelo que eu vejo nas redes sociais, Instagram, por exemplo, onde eu vi esse vídeo, que é inacreditável esse vídeo. Tem um significado, seja bíblico, ideológico, por todos os lados que você vê, dá para perceber que tem um significado arquetípico, principalmente o leão da Metro Golden Mayer, né, da MGM, transformado numa espécie de bezerro de ouro. Vamos dar uma olhada aqui para ver o cassino e a jogatina da MGM chegando aqui ao Brasil. Vamos lá. Vamos ver o vídeo rapidamente. Eu sou o Leão da MGM. E você já viu esse filme. Meu reinado é o da diversão. E é por isso que eu vim pro Brasil. Um rei que diverte as pessoas por tradição, num país onde a diversão é a maior de todas as tradições. Para vocês, trago o mais puro entretenimento. Para vocês, trago as melhores chances do mundo. Prazer, eu sou a Bet MGM. Que sorte a minha estar com vocês. Como o povo diz por aqui, cheguei chegando. Bet MGM, vem que tem diversão. Se não me falha a memória, essa Bet MGM, a Globo também tem a participação. As várias emissoras de TV também já estão colocando a colher nesse angu, né, da entrada dos jogos, futuramente aí dos cassinos, né, uma coisa que já está sendo já prevista aí para o futuro, a entrada dos jogos. A gente já falou várias vezes aqui nessa live o problema, inclusive psicossocial, que vai provocar pelo endividamento. Vocês devem ter percebido que o mote aqui do vídeo é a questão do entretenimento, a diversão. Então, o símbolo da MGM, que até você já viu esse filme antes, uma referência à produção cinematográfica, os estúdios da MGM. Então, tocando na questão do entretenimento, diversão. Aposta é diversão, é entretenimento, não é para ser levado a sério. É o mote que agora todas essas bets aprovadas pelo governo estão fazendo para se isentar da culpa. Tá? A gente sabe que isso aí trabalha com a economia da atenção, etc. Então, tudo é feito para você se viciar. Apesar desse mote jogue com responsabilidade, quer dizer, é uma forma de jogar a culpa no próprio jogador, já que a MGM está falando que é entretenimento, estamos levando para o Brasil entretenimento. E essa imagem do leão transformado em bezerro de ouro, isso é bíblico, né? Arquetípico esse negócio. Eu não sei como é que funciona na cabeça dos evangélicos, em primeiro lugar, pelos católicos, né? A gente sabe que a questão não adorais bezerro de ouro, a questão da lei mosaica, de Moisés, que quando viu o seu povo, né, achava que ele já estava morto,
começou a adorar o bezerro de ouro, e o cara quebrou as tábuas dos 10 mandamentos na cabeça de todo mundo com ódio, né? Porque as pessoas trocaram Deus pelo bezerro de ouro. Então, estavam adorando loucamente. Então, aquela coisa da lei mosaica de você não adorar imagens, porque a imagem leva à sedução, ao fascínio, à relação fetichista com a imagem. Karl Marx levou isso pela questão do fetichismo da mercadoria, essa fantasmagoria que invade o capitalismo, que a gente vê na sociedade de consumo, na relação dos indivíduos com o capital, com o dinheiro, né, como entidades autônomas que têm força, têm vida própria, e aquela relação quase mágica que você vai ter com o dinheiro, né? A gente já tinha colocado em lives passadas que Adam Smith e Karl Marx, ao colocar aquela coisa do valor-trabalho, colocaram isso abaixo. A questão da riqueza não é uma questão de adoração, não é algo que vem da terra, do sangue azul, do ouro, da prata, como algo mágico que você idolatra. Depende do trabalho, então vem todo o arcabouço moral, da ética do trabalho, etc., que num vídeo como esse vai abaixo. Tá? Você pode ver que, a uma certa altura do vídeo, aparece uma jogadora, um desses caça-níqueis, fascinadas, jogando as mãos para o céu. O dinheiro surge, aparece. Essa visão mágica, mítica, fetichista do dinheiro em relação aqui à jogatina. Tá? A gente sabe que se alguém ganha, outras pessoas, muitas pessoas estão perdendo. Tá? Isso é colocar de fora. Mas o que é mais incrível nesse vídeo é uma relação assim direta, assim, explícita com a questão do bezerro de ouro. Ela trabalha com a questão arquetípica bíblica. Assim, é visível nesse vídeo promocional da MGM. Realmente, a gente já vem falando nessa questão da pós-meritocracia, então é toda um retrocesso, diante dos vários retrocessos que a gente está vendo aqui no século XXI, isso é mais um retrocesso. Voltamos à concepção, meu filho passando aqui, subindo aqui a escadaria, estamos retornando a essa concepção de idolatria, de magia em relação à riqueza. Tá? Anterior até Adam Smith e Karl Marx, a questão do valor-trabalho. Entre as diversas regressões, você tem essa. Tá? Essa é a aparência, vamos dizer assim, mais perversa da financiarização, do rentismo, tá? Que está trazendo esse fascínio através de pós-meritocracia, através das bets, através dessa coisa dos jogos, trazendo essa coisa de volta. Tá? Então, é realmente preocupante, né? Agora, uma outra coisa que a gente tem que ver, outra coisa aqui na nos comentários aleatórios, o vice de Trump, cadê aqui? Cadê? Não, voltamos já, não, estamos voltando já. Voltamos já. O vice de Trump, o J.D. Vance, um discurso que ele fez agora recentemente sobre a questão da globalização, sobre a natureza da globalização. Assim como o Trump, o J.D. Vance é mostrado pela mídia como os caras lunáticos, alucinados, pessoas folclóricas. É assim que a extrema-direita divulga a si própria. Tá? Como a ideia do populismo de extrema-direita, com figuras caricatas, folclóricas e tudo mais. Não que J.D. Vance e Trump eles estão atendendo alguma demanda do Estado profundo. Vamos ver esse discurso aqui, um pequeno corte aqui, um clipe de uma fala do J.D. Vance sobre a questão da globalização e a situação dos Estados Unidos, justificando toda a política do fazer a América grande outra vez, etc., justificando como uma reação à globalização que fez os Estados Unidos caírem numa espécie de armadilha, que é descrita
nessa fala do J.D. Vance, o vice do Trump. Vamos ver aqui. Because there were two conceits that our leadership class had when it came to globalization. The first is assuming that we can separate the making of things from the design of things. The idea of globalization was that rich countries would move further up the value chain while the poor countries made the simpler things. You would open an iPhone box and it would say designed in Cupertino, California. Now the implication, of course, is that it would be manufactured in Shenzhen or somewhere else. And yeah, some people might lose their jobs in manufacturing, but they could learn to design, or to use a very popular phrase, learn to code. But I think we got it wrong. It turns out that the geographies that do the manufacturing get awfully good at the designing of things. There are network effects, as you all well understand. The firms that design products work with firms that manufacture. They share intellectual property, they share best practices, and they even sometimes share critical employees. Now, we assume that other nations would always trail us in the value chain, but it turns out that as they got better at the low end of the value chain, they also started catching up on the higher end. We were squeezed from both ends. Now, that was the first conceit of globalization. I think the second is that cheap labor is fundamentally a crutch, and it's a crutch that inhibits innovation. I might even say that it's a drug that too many American firms got addicted to. Now, if you can make a product more cheaply, it's far too easy to do that rather than to innovate. And whether we were offshoring factories to cheap labor economies or importing cheap labor through our immigration system, cheap labor became the drug of Western economies. And I'd say that if you look in nearly every country from Canada to the UK that imported large amounts of cheap labor, you've seen productivity stagnate. I don't think that's not a total happenstance. I think that the connection is very direct. Vocês ouviram aqui, olha, o J.D. Vance, ele fez aqui um diagnóstico perfeito da globalização. O primeiro, que ele chama da presunção da globalização. E segundo, a droga da privatização. Então, ele colocou aqui que toda a presunção da globalização, vocês devem ter acompanhado, vem da ideia de separar a produção do design, tá? Então, ele mostra bem a coisa de como a cadeia produtiva foi alterada durante a globalização, sendo que os países asiáticos ficaram com a parte inferior da cadeia produtiva, a produção do bem em si, a produção material, né, pelo fato da mão de obra barata, na Ásia, etc. Enquanto nos Estados Unidos ficou o design, a codificação. Então, toda a criação do design, do código, dos aspectos digitais, da criatividade digital, ficou para o primeiro mundo. Enquanto lá com a Ásia, ficou a questão da parte inferior da cadeia produtiva global, onde a produção de valor é menor, ou seja, a parte industrial manufatureira. Só que, como vocês colocam, eles não contavam que também eles lá na Ásia não iam ficar apenas nessa parte inferior da cadeia produtiva. Eles iriam avançar para o design, para a programação, para a codificação. Vocês devem ter acompanhado que nos Estados Unidos essa desindustrialização leva ao desemprego, mas oferece como oportunidade, não, mas você pode aprender a fazer design, você pode ser um programador de computadores. Só que é uma área que emprega muito pouca gente, tá? E o desemprego aumenta nos Estados Unidos, né, nos países do primeiro mundo. Essa é a presunção da globalização, tá? Que seria possível separar essas duas coisas, o design de um lado, a produção do outro. Só que acabaram se misturando os Estados Unidos no meio. Pressionado, exprimido, squeeze, né, a expressão interessante que ele usa aqui. A segunda coisa, o vício da mão de obra barata. Resultou que, para os países do primeiro mundo, pelo desemprego, pelas mudanças estruturais do mercado de trabalho, mediante a desindustrialização, a mão de obra começa a se tornar farta e barata nos países de primeiro mundo. Isso se tornou uma droga, semelhante ao fentanil, uma coisa assim desse tipo, tá?
só que aumenta, só que isso gera produtividade baixa, inovação baixa, e assim por diante. É interessante que esse diagnóstico que o G.D. Vance coloca é exato. Impressionante, o vice do Trump coloca um diagnóstico perfeito da globalização. Esse é o paradoxo da globalização, no qual os países do primeiro mundo, em particular os Estados Unidos, se encalacraram nessa armadilha. Tá? Então, vê hoje, por exemplo, a China passando à frente em relação à questão da inteligência artificial, com o DeepSeek, por exemplo, dando um baile nos Estados Unidos. Então, essa coisa do Make Great America Again é uma forma nostálgica de tentar reverter essa presunção da globalização. Tá? Eu achei esse diagnóstico perfeito do vice aqui do Trump. Nesse problema, a preocupação que está de fundo nessa fala do G.D. Vance, que a gente já tinha comentado, é que toda essa guerra alfandegária, essa guerra tarifária que o Trump está colocando, é uma cortina de fumaça. Tá? Na verdade, ele está preocupado com outra coisa. Tá? Qual é essa outra coisa que o Trump está preocupado? Claro, ele está preocupado com o fato dos países, os países asiáticos ou os países dos BRICS estarem cada vez mais dominando essa parte do design, da programação, que deveria estar apenas nas mãos dos países do primeiro mundo, tá? Crescerem, criarem uma plataforma financeira autônoma e verem, de repente, suas reservas cambiais substituindo o dólar por uma outra unidade monetária dos próprios BRICS. Tá? Então, meus caros, isso é o que está por trás aqui da fala do G.D. Vance. A gente pode ver que toda a reação aqui da reeleição do Trump vem como uma reação a isso que o vice do Trump colocou nesse vídeo. É um diagnóstico perfeito. Aí você percebe, para terminar aqui a nossa reflexão sobre isso, o papel ideológico aqui da extrema-direita. A extrema-direita levanta questões muito relevantes, até, muito importantes, só que misturado com um monte de besteira. Então, de repente, o papel da extrema-direita é jogar até questões relevantes em público que acabam não sendo levadas a sério pelo monte de besteira que eles falam juntos. Então, junto com esse diagnóstico perfeito do G.D. Vance, vem a guerra tarifária, vem tomar conta do Canal do Panamá, vem a guerra alfandegária, a guerra tarifária e tudo mais. Então, parece ser bem o papel ideológico aqui das bombas semióticas da extrema-direita. Jogar questões relevantes para a opinião pública, para depois ridicularizá-las dentro de um pacote, tá, de absurdos. Tá? Mas isso que o G.D. Vance colocou é um diagnóstico perfeito. Eu assinaria embaixo desse diagnóstico aqui da globalização. Tanto a questão da presunção da globalização, quanto a questão do vício da mão de obra barata, que inundou os sistemas econômicos dos países do primeiro mundo. Tá? Então é isso. Vamos avançar aqui os nossos drops. Com o quê? Vamos avançar os nossos drops aqui com agora a questão do cinema e audiovisual. Temos um filme aqui para a gente analisar. Então, sobe a vinheta. Temos um filme aqui muito interessante para analisar. Rich Flu. É um filme do diretor do O Poço, aquele filme sensacional, você já deve ter ouvido falar do filme O Poço, tá? O filme O Poço, né? Do diretor espanhol Galder Castelo Urrutia.
Ele também dirige esse filme, que é do ano passado, né, a data de 2024, Rich Flu, que a gente pode interpretar livremente como Resfriado dos Ricos. Tá? Esse filme entra numa tendência atual, vamos até colocar aqui a capa do filme, está aqui, né, o pôster do filme, Rich Flu. Tá? Essa tendência da produção cinematográfica e audiovisual recente, desde a Covid-19, tá? Que a gente falou que foi a maior concentração de riqueza da história moderna, seja com o socorro da liquidez e dinheiro público dos estados ao sistema financeiro, para evitar o risco sistêmico, né? Seja pela questão de que os mais ricos conseguiam trabalhar em home offices da sua casa, enquanto os mais pobres ou perdiam as suas fontes de renda e meio de subsistência, ou arriscavam a própria vida continuando a trabalhar nos lockdowns. Né? Você deve lembrar muito bem isso. Principalmente desde a Covid-19, a produção cinematográfica começou a descobrir esse tema da luta de classe e desigualdade. A gente já falou isso no último Drops, né? Filmes como Parasita, O Menu, Triângulo da Tristeza, a série sul-coreana Round Six, que gamifica a luta de classes, né? Ou o último do Bong Joon-ho, Mickey 17. Tá? Esse filme Rich Flu é uma coprodução Espanha, Chile e Estados Unidos. Podemos considerar esse filme dentro daquela avaliação que Hollywood, o fantasma de Karl Marx, ronda como um espectro Hollywood. E já nesse filme, a gente pode ver que o espectro marxista já está rondando a produção fílmica global, nessa coprodução Espanha, Chile e Estados Unidos. Tá? É muito interessante porque o filme faz uma curiosa inversão. Porque normalmente quando a gente pensa em pandemias, epidemias, a gente pensa em pessoas muito pobres, vulneráveis, que vão ser o alvo dessa pandemia ou essa epidemia. Só que o filme faz uma curiosa inversão. E se surgisse um vírus que, em vez de vitimizar, como sempre, os mais pobres, eles começam a vitimizar os bilionários, super ricos, multibilionários e assim por diante. Seria uma espécie de vírus com intrigante seletividade socioeconômica. Então, ele começaria esse vídeo pelos bilionários, essa pandemia, esse vírus, pelos bilionários, tá? Pelos bilionários. Depois iria para os milionários, e assim por diante, progressivamente. Tá? Aí, chegando a um ponto que, de repente, esse vírus começaria a atingir qualquer tipo de fortuna. E o desespero é que ninguém saberia aonde isso iria acabar. Tá? Levando todo o planeta ao pânico, como é mostrado ao filme. Tá? É claro que você vê nesse filme, acompanhando, como pessoas, os ricos, os milionários, começam a inundar os mercados de ativo. Tá? Os muito ricos, eles estão investindo pesado em filantropia, financiamento de filmes, porque eles querem se livrar do dinheiro. É uma coisa que ninguém sabe. O filme começa com a protagonista, a Laura Palmer. Vamos colocar aqui os fotogramas do filme. Tá? A protagonista Laura Palmer começa o filme de uma forma bem cínica e irônica, lembrando as linhas de diálogo daquela série Succession, que mostra os bastidores dos super ricos, tá? De cinismo e ironia. Então, a Laura Palmer, ela está trabalhando para um patrão bilionário que, de repente, incumbe ela a entrevistar escritores, roteiristas, que vão
mostrar o seu trabalho para essa divisão, esse departamento que ele inaugurou, para financiamento de filmes. Então, mostra ela assim, nas entrevistas, né, cínica, irônica, ela sabe que é uma pessoa muito poderosa, detém o poder de aprovação ou não dos roteiros, e começa a tripudiar e ironizar o roteiro dos escritores e roteiristas. Tá? Não satisfeito, o seu patrão manda ela para como é que a gente pode falar? Manda ela para o Palácio de Buckingham, onde vai ter um leilão. Manda do nada, envia, olha, você vai para o Palácio de Buckingham, vai ver um leilão, a nobreza está leiloando obras assim de arte e tal, então ela vai lá, do nada, ela não consegue entender nada, mas o patrão mandou, eu vou lá. E do nada manda, olha, dá o maior lance, 2 milhões e meio de libras por essa obra de arte. E ela dá, ela não está entendendo nada. O patrão dela está jogando dinheiro pela janela. Tá? Financiamento de filmes, agora comprando obra de arte. O mais estranho é o Palácio de Buckingham, leiloando tudo. Também a família real está desesperada, tentando se livrar dos seus ativos, suas obras de arte, suas riquezas, com medo de ser vítima desse vírus socioeconomicamente seletivo. Aos poucos, ela vai sacando uma coisa muito estranha, principalmente porque no leilão, o rei Charles morre. Ele tem um infarto, um ataque. No meio do leilão, o rei Charles morre diante de todos. E quando ela sai do Palácio de Buckingham tonta, né, tá, o que está acontecendo? Ela vê Londres no caos. Londres está num caos urbano, algo está acontecendo, até ela cair a ficha que os muito ricos, milionários, bilionários, estão morrendo pelo fato do seu acúmulo material. E eles estão tentando se livrar desesperadamente, mas muitos não conseguem fazer isso a tempo. Tá? Então, essa é a história. Tá? Essa é a história. É claro que aqui, se você... Mas peraí, os super ricos correspondem a 1% da população do planeta. Se ainda ficasse nisso o filme, então é um vírus que vai matar esses super ricos, 1% super ricos, mais ricos do planeta. Seria um pouco de justiça poética, isso. Mas acontece que o filme mostra que o vírus vai evoluindo para atacar qualquer tipo de riqueza, até chegar a CEOs, diretores e gerentes. Como no caso, ela própria se descobre como alvo. Ela, desesperada, tenta se livrar dos seus grandes rendimentos, dos seus bônus anuais, tá? E, de repente, ela lembra de uma filha. O casamento dela está muito ruim, ela é divorciada, separada, e a filha dela, adolescente, ela deixa passar a data de aniversário, uma péssima mãe, ela está mais preocupada com os seus negócios do que com a vida familiar. E, de repente, nesse caos que começa a se instaurar no planeta, imagina a situação. O que lembra um pouco Karl Marx, aqui, é aquela questão da herança que é colocada no manifesto do Partido Comunista. Tá? O grande papel perpetuador do capitalismo é a herança. Tá? Só que o problema, a justiça poética aqui no filme, é que justamente através da herança vem a morte. Então, ninguém quer herdar aquilo que poderá levar para a morte. Isso leva a uma desordem caótica, urbana, que vai acontecer. E a ironia é que você vai ver milionários, bilionários e CEOs tentando fugir da Europa, refugiados, tentando fugir para algum país no recôndito da África. Então, a segunda parte do filme, vemos aqui a Laura, que consegue ir até Barcelona e resgatar a sua filha, ela tentando fugir junto com refugiados num bote, tentando chegar numa ilha na costa da África. Tá?
Então, é algo irônico que você vê aqui os muito ricos vivendo o mesmo drama, calma, não é ainda a hora do spoiler, vivendo o mesmo drama dos refugiados, aqueles que procuravam o sonho das melhores condições de vida na Europa. Tá? A questão que dá que o filme é bem interessante, dá para ver que é uma proposta, um argumento bem diferente e interessante. O vírus que mata os mais ricos. Só que o problema é que é o seguinte, o diretor, aí que está aquela coisa que a gente tem que discutir. Não é porque os filmes atuais eles estão colocando tanto a temática da desigualdade da luta de classes que eles estão assumindo tendências esquerdistas. Eu poderia pensar que o fantasma de Karl Marx está possuindo os roteiristas e diretores. Tá? Eu acho que a chave interpretativa do filme está aqui na maneira como o diretor ele mistura riqueza com luxo, e não com o poder, que deveria ser mais correto. A gente já vai entrar aqui, falar um pouco a respeito disso. Tá? Para o diretor, a concentração da riqueza não é um problema da estrutura econômica, luta de classes, exploração, mas é vista como uma espécie de falha moral, uma falha de caráter. É obsessão materialista, a ambição, o egoísmo. Por isso que no filme os roteiristas estendem essa pandemia para a classe média alta. Tá? Estendem para a classe média alta. Então, não é só os ricos, super ricos, bilionários, mas também chega aos CEOs, executivos, diretores, aqueles que compõem a classe média alta. É claro que no filme vem essa questão da luta de classes, porque as classes médias baixa e o povão começa a querer expulsar, ou pelo menos, ou expulsar os outrora milionários, bilionários e classe média alta, ou cercá-los numa espécie de quarentena em campos de concentração. Tá? Então a coisa vira. Tá? A maioria da população começa a se voltar contra essas pessoas para evitar que o vírus vá além. Ninguém sabe para onde vai esse vírus. No início é tratado como um atentado terrorista, tá? Mas depois cai a ficha que é algum tipo de justiça poética que a natureza está aprontando contra a sociedade. Tá? A gente vai entrar agora no spoiler. O final do filme, eu acho que mostra essa confusão, esse senso comum que se faz sobre o conceito de riqueza, a associar a riqueza ao luxo e não a riqueza ao poder e à estrutura econômica. Tem a frase de um escritor, que é esse daqui, que várias vezes é citado nas linhas de diálogo, está aqui, que é qual é o nome do escritor? Esse escritor aqui, que é o Henri David Thoreau. Traduzindo aqui livremente essa citação, ele coloca o seguinte: um homem é rico em proporção ao número de coisas que ele poderia se dar ao luxo de abandonar. Repetindo, o homem é rico em proporção ao número de coisas que ele poderia se dar ao luxo de abandonar. Essa citação desse escritor é colocada diversas vezes. O diretor, o próprio diretor, em entrevistas, tá? Assim ele define o seu filme, Rich Flow. É uma imensa saga física, cheia de reviravoltas, obstáculos e surpresas. Mas, acima de tudo, é uma jornada emocional, complexa e provocativa para as profundezas da alma humana e os pináculos da nossa gloriosa autoindulgência. O que ele chama aqui de gloriosa autoindulgência é a referência do Henri Thoreau, que ele faz. Essa gloriosa autoindulgência é a incapacidade dos ricos
em abandonar aquilo que é inútil, que seria inútil para eles. Então, os ricos eles têm uma falha moral de caráter de serem extremamente acumuladores por uma incrível obsessão materialista, uma incrível obsessão material. Mas a gente sabe, numa interpretação, vamos dizer aqui, marxista da riqueza, os ricos não são aqueles que ganham muito. Dá para perceber no filme que coloca no mesmo barco classe média alta, altamente remunerada, altíssimos salários, CEOs executivos que não podem ser colocados socioeconomicamente no campo da burguesia ou da classe dominante. Tá? Classe dominante, burguesia, ricos são aqueles detentores dos meios de produção. Seja os meios de produção industriais, seja o meio de produção o capital. O dinheiro fiduciário transformado em rentista para a especulação financeira. Tá? Esses que são realmente os verdadeiros ricos, são donos dos meios de produção. Então, o problema da concentração de riqueza não está numa falha de caráter. Daí que se vê que o filme ele não tem esse viés esquerdista, mas um viés moralista. Tanto é que o final do filme, daí o alerta de spoiler, finalmente a nossa protagonista consegue chegar a uma ilha com outros, outrora milionários, que largaram tudo, abandonaram tudo e conseguiram se livrar do vírus. Tá? Então, eles estão numa ilha, numa espécie de vida comunitária socialista. Todos são convidados a deixar seus últimos pertences dentro de uma espécie de cuia. Então, eles vão partilhar entre si, livremente. Então, todos aqueles objetos que eles trouxeram para aquela ilha é de todos, não é de ninguém em particular. Então, a Laura Palmer, ela não se conforma com isso. Ela vê o seu caro relógio de pulso, folhado a ouro, tá? No braço de uma outra mulher. Tá? E o que ela faz, como termina o filme? Desculpe dar olha, aviso de spoiler. Ela consegue chegar à praia com a sua lixa ou estilete, uma coisa assim, pega como é que se fala? Umas conchas e consegue lixá-las, poli-las, de tal maneira que transformam elas em algo reluzente, bonito, brilhante, semelhante a moedas. Tá? Então, ela consegue chegar junto a essa mulher que tem o relógio de pulso dela. Olha, isso aqui é para você. Então, ela fica fascinada com o brilho reluzente e tal, semelhante ao brilho do bezerro de ouro aí, da propaganda da MGM, que a gente analisou no começo aqui desse Drops. Aí ela vai pegando até que ela fecha a mão. Você quer mais? Então, dê esse relógio para mim. Então, ela inaugura, nesse paraíso comunitário, a circulação financeira. Tá? O filme termina dessa maneira, ela dando uma risada maníaca. Tipo, ela não se livrou da obsessão materialista. Ela ainda continua. Tá? Mas eles estão numa ilha, isolada, na costa africana, tal. Talvez o vírus não chegue lá. Ou talvez a história recomece novamente, o capitalismo se recomece de novo. Tá? O que me fez lembrar aquela frase do Mark Fisher, desse filósofo britânico, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do próprio capitalismo. Tá? Eu arrisco a dizer que o capitalismo não acaba por causa dessas visões moralistas, moralizantes, como esse filme coloca. O Rich Flux, né? Essa visão moralizante, que, na verdade, se a obsessão materialista for abandonada e os ricos se tornem preocupados com o próximo, distribua o que tem com os outros, viveríamos um mundo perfeito. Só que a gente sabe que a coisa não é assim. Existe uma estrutura econômica, muitas vezes invisível, oculta à nossa compreensão, que reproduz a própria desigualdade. Não é uma questão de caráter ou de boa formação moral. Tá? Então, esse é o filme, mas vale a pena. É uma ideia boa que acaba se perdendo.
nessa visão moralizante, né? Para evitar que o filme descambe no esquerdismo. Tá? Mas vale a pena, é divertido, é um ponto de vista diferente, bem interessante. Então vamos lá, sobe vinheta que vamos ao crítica mediática. Vamos à crítica mediática agora. Vamos ver mais alguns drops aqui para terminar sobre a crítica midiática. O que temos aqui? Em primeiro lugar, vê isso daqui. Compra de celular roubado. Governo propõe aumentar pena em 50%. A grande mídia criou um conceito agora de insegurança pública. A questão da segurança, a gente sabe, é uma questão de esferas estaduais. Tá? De esferas estaduais. Tá? Então, eles estão querendo, a grande mídia, colar esse problema no governo Lula, um problema federal, porque está envolvendo o crime organizado, e o crime organizado está se tornando nacional e internacional. Então, é impossível governos estaduais enfrentarem tamanha dimensão do crime organizado que está adquirindo feições nacionais. Então, vocês podem acompanhar aqui a onda que está ocorrendo em São Paulo de furtos de celulares. Tá? Então, a pressão midiática está fazendo o governo Lewandowski, o ministro Lewandowski, o governo Lula, a começar a adotar uma espécie de populismo penal. Aumentar a pena em 50%. Por quê? Porque esses celulares são roubados, dados pessoais são roubados e é utilizado pelo crime organizado. Esse é o argumento. Tá? Agora, é interessante que o grande mote do discurso da extrema-direita, dá para ver que Tarcísio de Freitas, que tem o seu vice, um ex-coronel da Polícia Militar, o vice, o ministro que está aí, o secretário, Derrite, tá? Que se vocifera como o cara que matou não sei quantos, e policial que se orgulha deve ter várias mortes na sua ficha corrida e assim por diante, não consiga resolver esse problema aqui em São Paulo. Então, isso é mais uma forma de blindar o candidato aqui da Faria Lima, que a gente sabe que é o Tarcísio de Freitas, como, por exemplo, vou citar mais um exemplo, que foi pouco dado pela grande mídia. Num evento na Faria Lima, o Tarcísio de Freitas se colocou contra o desconto de imposto de renda para as classes médias, tá? E se colocando contra a taxação dos ricos, milionários. Ele colocou isso num evento fechado para a Faria Lima, para investidores, essas casas de investimento da Faria Lima. O máximo que teve foi um pequeno drops no jornal segmentado Valor Econômico, uma mídia especializada, segmentada em economia, um pequeno drops falando dessa fala dele. Isso não foi repercutido pela grande mídia. Tarcísio de Freitas é contra a taxação dos super ricos, que, segundo ele, num português assim macarrônico e sofrível, ele fala que afetaria a capacidade de poupança dos investimentos, uma coisa assim. Taxar os super ricos prejudica a poupança dos ricos investirem, uma coisa assim que ele falou, num português claudicante, numa lógica ainda pior, de raciocínio. Claro que ele tá dentro da filosofia da própria ditadura militar, que a filosofia econômica da ditadura militar era exatamente essa, que os ricos fiquem mais ricos, para que os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. Porque quanto mais rico for o rico, mais dinheiro ele tem para investir. Então, diminuindo o desemprego, oferecendo mão de obra,
e fazendo o pobre ser menos pobre. Quando a gente sabe que a coisa não funciona assim, essa coisa do mundo ideal, como é colocado, não funciona desse jeito. Mas está aqui, faz parte desse jogo que está sendo colocado nas costas do governo uma questão que é de cunho estadual. Agora, é claro que o governo, diante dessa faca no pescoço que a grande mídia coloca, está vindo dessa coisa do populismo penal. Aumenta 50%. Aí vem aqueles clichês da grande mídia de que a polícia prende e a justiça solta. Um grande clichê que não tem nada a ver com a realidade. Isso é o que está sendo mais colocado, que eu vejo pelos analistas. Mas não adianta nada. Porque a polícia prende e a justiça solta. Quando a gente sabe que é exatamente o contrário. A população carcerária aqui no Brasil é uma das maiores do planeta. Você está em terceiro lugar, quarto lugar, os Estados Unidos estão no topo. O grande problema é a lentidão da justiça. Quer dizer, o cara fica preso preventivamente esperando a sentença do juiz, que demora anos para sair. E o cara fica lá preso. Tá? O que só favorece o crime organizado. Essa população carcerária imensa é tudo que o crime organizado precisa. Mão de obra farta que eles têm ali. Seja para doutrinar, seja para atuar. Tá? Dentro e fora do presídio. Então, olha, é uma grande mentira isso que a grande mídia conta. Se tornou um clichê, assim, a polícia prende, a justiça solta. Então tem que aumentar a pena. É o populismo prisional. Aumenta a pena. Tá? Bizarro. Bizarro aqui, vamos ver aqui. Vilão da inflação, ovo sobe quase 20% em março. É aquilo que a gente fala da profecia autorrealizável que eles estão fazendo. Ovo, é interessante que eles seguem a pauta da própria grande mídia norte-americana. Olha, nos Estados Unidos subiu o ovo, aqui também. Sobe ovo de Páscoa, ovo de todo jeito. Custo do milho, calor, demanda aquecida da quaresma puxaram alta. É interessante que uma matéria que eu vi hoje, de que o ovo de Páscoa aumentou mais de 100%, a matéria-prima, o custo da matéria-prima. Mas numa matéria sobre empreendedorismo, dizendo que aumentam as encomendas. As encomendas estão aumentando. Então, numa matéria hoje no telejornal local aqui de São Paulo, né, da Globo, mostrando produtores aqui em São Paulo, pessoal desesperado porque não está conseguindo cumprir as encomendas, que é colocado encomenda consumo recorde de ovo e tal, e ao mesmo tempo o vilão da inflação. O ovo de Páscoa subiu mais de 100% nos últimos 3 anos, é a manchete colocada. Tá? Quer dizer, por um lado tem que levantar a bola do empreendedor, tá? Empreendedorismo, por outro lado, tentar alimentar aí a chama da profecia autorrealizadora da inflação. O que aí, logicamente, nessa matéria acaba confundindo, que eu repito, aquilo que é estrutural em aquilo que é sazonal. É claro que, pela lei de mercado, vai subir o preço do ovo de Páscoa, pela procura. É claro que o ovo fica mais caro, assim como outros itens, pela sua sazonalidade. Tá? Então, o que a gente vê, muitas vezes, tem aumentos que são reais. Muito vem dessa coisa da destruição dos estoques da empresa, a Companhia de Abastecimento Nacional, né, a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que foi destruída, desmontada pelo Bolsonaro, para evitar
evitar a coisa da intervenção dos estoques reguladores. Tá? Então, é um apanhado, um conjunto de coisas que está sendo, mais uma vez, sendo o governo colocado contra as cordas. Né? Vamos avançar. E o telecat? Vamos terminar aqui o último assunto de hoje, o telecat. Tá? A gente já observou na live passada como muitos colocam como julgamento de Bolsonaro, não é ainda o julgamento. Foi a questão da aceitação ou não da denúncia do PGR do Gonê, que vocês estão vendo lá de fundo. Tá? E se aceitava ou não as defesas dos advogados. Tudo isso aconteceu durante essa semana. Mas foi colocado de uma forma assim tão histérica e sensacionalista pela mídia progressista. O Bolsonaro vai sair preso, prisão preventiva, não sei o que, ele vai fugir, vai desaparecer, vai entrar numa embaixada, ter salvo-conduto, desaparecer no aeroporto, e eis que ele aparece. Temos aqui o famoso telecat, tá? Aquela criação de conflitos diante da mídia para que a opinião pública se concentre e esqueça ou não perceba o essencial, aquilo que está acontecendo. Tá? Para começar essa questão da construção semiótica, vocês devem lembrar dessa policial que foi agredida com uma barra de ferro, chutes e socos. Isso durante a invasão lá de Brasília, no 8/1, até a mídia progressista tentou levantar a bola dos depoimentos dessa policial, de como ela quase morreu nas mãos daquele pessoal que invadiu Brasília, tentou levantar a bola para fazer frente a isso daqui, a Débora do Batom. A polêmica sobre a mulher que pichou a estátua. O caso Débora alimenta discussão sobre dosimetria de penas e pedidos por anistia. Então, a Globo juntou aqui, a gente fala de inteligência semiótica. A grande mídia, em especial a Globo News, ela pauta a extrema-direita. Então, já juntou a discussão da dosimetria com pedidos de anistia. Tá? Então, a Débora do Batom, uma mulher com seus filhos, ela vai ser presa, ela já está presa, né? Então, ela tem filhos, tudo porque ela quis pichar com o seu batom. Então, criou-se uma figura idílica, tem que ser uma mulher, algo mais feminino do que batom impossível. O que o batom pode ser de ameaçador, de violento? E na entrevista, vocês devem ter acompanhado, ela colocando assim como uma, tipo, cair de gaiata no navio, eu não sabia o que estava acontecendo. Uma mulher chegou, me ajuda a pichar aqui, estou tentando pichar, mas com isso que eu tenho não dá para escrever, você tem o batom. E ela acabou caindo como gaiata. Tipo, turista acidental. Foi presa por acidente, é o que deu para perceber. É o que foi promovido, foi bombado aí pela extrema-direita, indiretamente pela grande mídia. A gente sabe que ela está na cadeia por 5 acusações, não é pela questão da pichação do batom. A gente sabe muito bem disso. Tá? E essa questão da mãe, tem filho menor de 12 anos para cuidar. Mas espera aí, essa mulher estava há 4 dias naqueles acampamentos golpistas, sob a guarda militar, sob a égide do Exército. Tá? Então, que mãe é essa que está há 4 dias lá nos acampamentos golpistas, etc.? Acontece que, com o investimento da grande mídia, ao sugerir essa pauta, levando para a anistia e a pressão da extrema-direita, está aqui, como a PL da anistia impacta envolvidos no 8 de janeiro. E a figura
da Débora do Batom. Daí virou uma figura popular, tipo um caso exemplar. Olha, é a dosimetria, estão punindo um excesso de punição e tal. Sentiu o baque, sentiu o impacto. O que acontece? Grupo Prerrogativas quer estender benefício dado a golpista para todas as presas. Então, é aquela coisa... Grupo Prerrogativas. Quer dizer, aqui do campo da esquerda progressista, que está dando combustível a essa judicialização, essa, como a gente pode dizer, essa terceirização da prática política da esquerda. Então, o Grupo Prerrogativas aceita. E o próprio Xandão aceitou, tirou a mulher da cadeia, a Débora do Batom. Sentiu o impacto, a propaganda da grande mídia e da extrema-direita. E aí o Grupo Prerrogativas quer estender o benefício. Então, vai ser a negras, a mulheres, a pobres, tal. Ou seja, dando combustível a essa discussão da dosimetria e dando combustível à discussão da anistia, em outras palavras. Tá? Então, você vê aquilo que esse humilde blogueiro já estava esperando, questiúnculas jurídicas começam a entrar em discussão. Dosimetria começa a entrar. E aí o Fux, que cai, a gente já discutiu isso na live passada, diverge de Moraes sobre o caso da mulher que pichou a estátua. Então, isso virou o grande ariete, né, semiótico, ideológico aqui para a extrema-direita. Aí você vê muito lúcido os textos desse cara, eu convido vocês a darem uma olhada, esse texto do Roberto Amaral, lá no Brasil 247 e na Carta Capital. O julgamento dos golpistas é uma virada de página. Cientista político, e ele foi ex-ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula I. Tá? Eu vou ler um trecho aqui do texto dele, que ele coloca logo à abertura, que vai do encontro aqui que a gente está querendo discutir. Escreve ele, o Roberto Amaral. O país assiste a um dos momentos mais importantes da construção republicana, mas dele parece ausente a nação, mal informada pela grande imprensa, que reduz o fato político essencial a questiúnculas jurídicas, e pelos partidos desmobilizados e desmobilizantes, perigosamente desafeitos à ação. Ele está colocando aqui aos partidos de esquerda, movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, que estão desmobilizados, desmobilizantes, perigosamente desafeitos à ação. E ele continua: enquanto o dever coletivo seria esclarecer a opinião pública, carente de debate e presa das milícias digitais, a esquerda, estranho destino, conforma-se como plateia cansada. Cruzamos os braços e nos quedamos em cômoda tranquilidade, porque delegamos nossos destinos da nação e país ao STF. Eu convido vocês a darem uma lida nesse texto aqui do Roberto Amaral, sobre um país que cruzou os braços e assiste a tudo, porque tudo foi delegado ao STF. Então, a gente vê o julgamento do STF como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eu até brinquei aqui outro dia. Eu entrei na universidade em 1980. Entrei na universidade, como é aquele momento que estava ocorrendo a abertura política, durante a ditadura militar. Ainda havia uma ditadura militar recalcitrante que queria se manter no poder. E, é claro, entrei na universidade em 1980, querendo ser de esquerda, claro. Eu quero transformar a sociedade, eu quero fazer a revolução.
E como se faz isso? Lendo os clássicos da sociologia, da ciência política, da antropologia, da filosofia, que era a forma de transformação social. Você de esquerda deveria ter que ler isso, tá? Hoje, se você for pensar em ser de esquerda, não é mais Durkheim, Marx e Weber, tá? Norberto Bobbio e outros clássicos do direito. Você vai ter que fazer direito, não é mais ciências sociais. Se você quer ser um cara de esquerda, porque hoje você percebe o papel protagonista central do judiciário, tá? Enquanto isso, as massas vêm bestificadas a tudo que está acontecendo, não conseguindo compreender nada, que é a questão aqui levantada pelo Roberto Amaral, nesse texto. A mídia não esclarece nada, nem o significado político disso. Ainda nas questões, essas questiúnculas como dosimetria, pesca comprobatória e outros conceitos do juridiquês, que apenas confunde as massas. Enquanto para elas não estão nem aí. Elas estão pensando na sua sobrevivência, no dia a dia. A luta pela defesa da democracia é algo abstrato para a sociedade. A sociedade está pensando em salvar seu celular, se salvar do crime organizado, procurando emprego, tá? Tentando tocar a própria vida. Então, o que você vê a extrema-direita levando a esquerda para esse tipo de situação, e o que é pior, o que eu acho mais irônico, um STF que, em 2018, não concedeu habeas corpus a Lula, mandando ele para a prisão e abrindo caminho para Bolsonaro eleger esse presidente, agora réu. Tá? Essa é a grande ironia, a primeira ironia que eu levanto. Tá? Esse mesmo STF negou o habeas corpus. As críticas que o Zanin fazia, as delações premiadas, hoje você vê na boca dos defensores da turma lá do Bolsonaro. As críticas às delações premiadas do Cid, do Mauro Cid. O Zanin, hoje ministro do STF, fazia a mesma coisa. Então você vê uma coisa bizarra, que é essa judicialização da política. Tá? O que desarma completamente a esquerda, como é colocado aqui no texto excelente do Roberto Amaral. Como é que ele coloca aqui? Cruzamos os braços porque delegamos nossos destinos de nação e país ao STF. Tá? O que ocorre também é um fenômeno curioso. Você vê em quantas discussões levantadas, mesmo até pela esquerda, como pela grande mídia, nessas questiúnculas do juridiquês, questão de tecnicalidade, foi um julgamento técnico, um argumento técnico ou ideológico, etc. Enquanto tentam despolitizar o julgamento dos indiciados do 8 de 1, por outro lado, a extrema-direita politiza. Todo o argumento, toda a estratégia que está sendo usada agora pelo Bolsonaro é politizar. Tá? O que me levanta a questão, que me leva à questão inicial aqui de tudo isso que a gente está falando. Tentativa de golpe de Estado é uma questão política, não é penal. Tá? Aí a gente vê outra segunda ironia que eu vou colocar. Vou tentar puxar aqui pela minha memória, mas a tipificação de golpe de Estado no Código Penal estava na Lei de Segurança Nacional, de outra forma, colocada de outra maneira durante a ditadura militar. Jamais golpe de Estado foi colocado assim de uma forma tipificada.
a não ser a lei número 19.000, se não me engano, 147, tá? Em que muda a Lei de Segurança Nacional e tipifica o golpe de Estado, e através de diversos artigos das características que são colocadas, por exemplo, aí na tipificação de golpe de Estado da Débora do Batom. Está tudo lá. Quem sancionou essa lei, que alterou a Lei de Segurança Nacional? Bolsonaro. Foi durante o governo Bolsonaro. Essa é a segunda ironia que eu coloco. Isso em 2021, essa lei é de 2021, tá? Bolsonaro tipifica golpe de Estado como um crime penal. Aí você começa a pensar, claro, num tipo de julgamento mais conspiratório. Peraí, será que isso já está planejado mais lá para frente? Um tipo de estratégia, a gente sabe a questão da guerra híbrida, que trabalha com a ideia de piloto automático, que a gente chama aqui de efeito fliperama, questão da guerra híbrida. Podemos, a qualquer momento, ou tipificar como golpe de Estado qualquer ação das esquerdas, ou nossa. Isso vai depender do futuro. O futuro não sabemos. Mas entra a tipificação de golpe de Estado no Código Penal. O que aí, com essa centralidade do STF, transforma de um fenômeno político, que deveria ser como fenômeno político, basta ver, por exemplo, o golpe na Bolívia, em que a vice-presidenta foi presa sumariamente, tá? Por prática de golpe de Estado, tá? Aqui entra com essa questão, então vai levantar a questão de dosimetria, está havendo pesca comprobatória nos autos, na denúncia do PGR, isso vai estender uma discussão com todas as rapapés e datavênias que essas ilustríssimas, excelentíssimas Marias Antonietas do Planalto adoram, e vai levar para aquilo que eles estão querendo, contaminar a atmosfera eleitoral política de 2026. É isso que está sendo objetivado, tá? Ao mesmo tempo que você desarma a própria esquerda. Esquerda que está mesmerizada, parada diante das telas de televisão. Assim, excitada com a possibilidade de ver Bolsonaro na cadeia, vendo o sol nascer quadrado. Assim, a questão de bílis mesmo, o problema de fígado. Que é vingança. Enquanto isso, o que você vê acontecendo? Tá? Isso que eu estou falando. Está aqui, exatamente. Essa lei 14.197/21, tipificando os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ironicamente, foi no governo Bolsonaro que foi aprovado. E agora o Bolsonaro está sendo incriminado nas tipificações dessa lei, sancionada por ele. Aí vem aquela tese conspiratória. Bolsonaro é um fuzil para ser queimado mesmo. Ele vai ser preso? Eu, particularmente, duvido. Tá? E o tempo inteiro ele está querendo politizar, enquanto do lado da esquerda ele está querendo despolitizar com a suposta tecnicalidade. Tá? Isso aqui é aquilo que a gente fala de alopragem do cenário político. Ele está tendo isso em mãos, alopragem do cenário político. A questão é Tarcísio 2026. Como a grande mídia está blindando, como a gente falou, Tarcísio de Freitas, tá? E a maneira como vocês estão vendo a privatização aqui da CPPM, a toque de caixa, esse cara entrega. Ele está sendo blindado e ele vai ganhar. Ele tem que ganhar para Faria Lima.
as eleições. Então, a gente pode ver como esse 8/1, desde o início, a gente já vem falando que o 8/1 foi um não acontecimento. Um monte de vários militares e esses acerebrados, desmemoriados, dementados desses patriotas que invadiram Brasília, acharam que estão fazendo história. Vão mudar a história do país, vão fazer aqui o golpe e tal, à espera que o exército viesse apoiá-los. E não foi. Então, isso, Bolsonaro e outros... Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. É o álibi dele. Claro que a teoria do piloto automático, a teoria do fliperama. Basta você jogar a bolinha no lançador, que elas vão bater loucamente. Você tem que dar um impulso inicial. Kids pretos, malucos, patriotas em geral vão acreditar na história. E foi o que foi verificado. Um golpe de Estado que não tinha como acontecer. Foi propositalmente incitado um efeito fliperama para criar um não acontecimento. E você vê aquele bando de maluco criando uma alopragem política, e agora o próprio indiciamento e julgamento deles fazendo parte dessa questão de alopragem política. Para quê? Tirar os dentes e garras das esquerdas. Tá? O que a gente vê acontecendo, a gente fala da questão de que substitui o... Enquanto isso, você vê um governo que está adotando políticas neoliberais, um governo que está nas cordas. Só o caso, dá esse pequeno exemplo do novo consignado do governo fazendo parte da pauta positiva para fazer frente ao aumento da taxa Selic. Vocês estão vendo, novo consignado usa a FGTS como garantia e gera polêmica. E gera polêmica. Polêmica que a mídia de esquerda quer evitar e a grande mídia está querendo. É inacreditável as inversões que estão ocorrendo. Porque, peraí, a Febraban está rindo de orelha a orelha, a Febraban e os bancos. Tudo que eles querem é colocar a mão no FGTS, dinheiro do trabalhador. Então, usar o FGTS como garantia para pagamento, para consignado para pagamento de outras dívidas. Então, você tem um governo que está nas mãos dos rentistas. Está nas mãos de uma lógica neoliberal de destruição, de domínio do Estado através do rentismo. Isso aparece aqui como pauta positiva, tal. Então, essa coisa do telequete, Gonê, PGR, 8/1, o show do STF, etc. Tá? O STF, que a gente sabe, começou o seu protagonismo com o Mensalão, depois a Lava Jato, e agora está na ribalta de novo. Está aí na ribalta. De novo, são os protagonistas do espetáculo, do show. O que acontece? A opinião pública vira as costas. Estão lá no dia a dia, na sobrevivência. Onde estão? Aonde? No dia a dia. Os evangélicos, o pensamento da extrema-direita, estão ali no dia a dia. Na igreja, nos aparelhos ideológicos de Estado, do dia a dia, do cotidiano. Enquanto é isso, a esquerda quer salvar a democracia. Uma pauta, uma agenda abstrata para todos os cidadãos. Tá? Essa coisa do consignado é de doer.
Febraban está morrendo de rir. Está felicíssima com Lula. Tá? O FGTS, que a gente sabe, era utilizado como poupança social para investimento em construção civil, por exemplo. Criação de novos empregos, casas populares, esse era o objetivo inicial desse fundo de garantia por tempo de serviço. Agora é garantia para os rentistas, para os bancos, pelos empréstimos consignados. Está aí a pauta positiva do governo Lula. Mas o governo Lula quer salvar a democracia. Tá? Assim é colocado. Nem PIB, nem democracia põe comida na mesa. Pelo menos em termos midiáticos, está sendo colocado. Para a gente terminar aqui os nossos drops. O Trump está entusiasmado com a Groenlândia. Ele está lá, o J.D. Vance, que a gente falou dele no início aqui dos drops aqui, fazendo um diagnóstico perfeito da globalização. Aqui, no começo falamos dele. O cara foi lá com a sua esposa visitar uma base militar norte-americana. Isso aqui também está repleto de ironias. Porque o Trump fala de anexar a Groenlândia. Espera aí, a Groenlândia é um protetorado da Dinamarca. Dinamarca faz parte da OTAN. E pelo estatuto da OTAN, se um país integrante da OTAN for atacado, todos os outros países têm que ir em defesa. Então a OTAN vai se levantar contra os Estados Unidos, contra Trump. Essa é a primeira coisa. Tá? Segunda coisa que a gente já colocou diversas vezes, principalmente a questão que está em disputa, é desse caminho que está em vermelho aqui, da trajetória da noroeste, do mar glacial ártico, que grande parte do ano vivia congelado. E pelas mudanças climáticas que estão ocorrendo, cada vez mais está livre durante quase o ano inteiro, o que possibilita a exploração do petróleo. Calcula-se que 10% das jazidas de petróleo do planeta estão ali no Polo Norte. 10%. E gás natural também. E sem falar que a Groenlândia tem terras raras, que é fundamental para a economia agora movida à inteligência artificial. Tá? Baterias de automóveis elétricos do Musk e tudo mais. Tá? Hélices de energia eólica, no qual o mercado financeiro está investindo, e assim por diante. Tá? Embora já exista um estatuto aqui de 1982, há muitas terras, muitas dessas passagens, aqui que vocês estão vendo aqui nessas linhas, passagens que estão em litígio ainda. A coisa estava em câmara lenta, congelada, digamos assim, desculpa o trocadilho. Mas com o avanço das mudanças climáticas, está cada vez mais livre o Polo Norte para a exploração. Tá? O que vem a outra ironia que eu quero partilhar com vocês, para a gente terminar. Espera aí, mas o que está produzindo as mudanças climáticas, o aquecimento global, não é exatamente aquilo que eles estão querendo buscar lá no Polo Norte? Não é o combustível fóssil? Não é isso que está ferrando com o planeta? Engraçado, porque o primeiro mundo, porque esses países do primeiro mundo não estão nem aí para isso. Parece que esse discurso, a gente já abordou diversas vezes, é o que é vendido para nós aqui do Sul Global. Olha, então vocês que têm jazidas de petróleo, abandonem-as. Façam a transição energética.
Só que o problema é que eles não fazem essa tal de transição energética. Eles não fazem. Trump agora quer anexar a Groenlândia, justamente para botar a mão nesses 10% de jazidas de petróleo e gás natural. Então, das duas, uma. Ou não existe mudança climática alguma, ou se existe a variável do combustível fóssil não existe, ou é a variável menor na equação das mudanças globais, tá? Ou justamente o primeiro mundo quer levar o mundo para o capitalismo de catástrofe, botar uma elite nos bunkers, né? Isoladas em bunkers, enquanto o mundo se destrói. E depois eles investem na reconstrução do planeta. Capitalismo de catástrofe, capitalismo de desastre. Das duas, uma. Tá? Que essa questão aqui da Groenlândia está sendo colocada. É claro que a grande mídia não chega a isso. Para a grande mídia, Trump é um louco. Um maluco alucinado. E ele quer a Groenlândia, assim como o Pink, o cérebro, quer dominar o mundo. Aquele desenho animado. Tá? Pois é, gente. É aquela coisa... Grande mídia é uma coisa assim... Não fala nada, não dá nada. Trata ele como uma personagem folclórica, o Trump. Então é isso. Acho que chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim? Chegamos ao fim de mais um Drops. O Drops número 4, diretamente do Departamento Médico, onde está também o meu computador. Está no Departamento Médico. Então, apoiem a live. Apoiem a live para tirar o computador do humilde blogueiro do Departamento Médico. Pifou o computador. Estou aqui com um computador aqui emprestado da minha esposa. Tá? Tocando aqui. Valeu, gente. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, a audiência e a paciência aqui desses Drops News. Muito bem, valeu. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Tchau, gente.